Boa noite, amados irmãos e irmãs das igrejas na região metropolitana de Fortaleza. É uma alegria estar aqui novamente para juntos desfrutarmos do Senhor e também da sua palavra. Nós sabemos que vivemos os tempos finais e que nesses tempos finais Deus deseja restaurar muitas coisas. Ele deseja restaurar porque Ele quer voltar. Algumas coisas precisam acontecer para que o Senhor possa voltar. E como foi falado, as coisas que competem a Deus, nós esperamos. Mas aquilo que é da nossa responsabilidade, porque nós amamos a vinda do Senhor, nós apressamos a vinda daquele dia. Isso quer dizer que existe uma responsabilidade sobre cada um de nós. E há um ponto que nós precisamos saber, segundo a palavra de Deus, é a maneira como Deus opera. Deus deseja nos fazer avançar, Deus deseja transformar o nosso ser, mas muitas vezes nós não percebemos a nossa condição. Nós podemos achar que nós estamos bem e nós estamos satisfeitos com a nossa condição, quando na verdade Deus não está. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas porções da palavra de Deus ligados aos livros da restauração. Isto quer dizer, quando o povo de Deus se desvia, é levado para o cativeiro, nós podemos saber que Deus faz para trazer seu povo de volta. Porque nosso Deus é um Deus de propósito. Ele não desiste. Louvado seja o Senhor. Nós podemos falhar, mas Ele não falha, tá certo? Se nós temos um coração, Ele virá atrás de nós e nos chamará. Mas nós, baseado no que nós temos experimentado nesses últimos tempos, as situações difíceis que nós passamos e vários fatos que aconteceram, podem ter deixado muitos irmãos assim perplexos, sem compreender. Mas na palavra de Deus nós podemos compreender a maneira como Deus atua. Então vamos ver primeiramente Hebreus capítulo 12, dos versículos 25 até o versículo 29. Aqui diz o seguinte: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Então a palavra de Deus mostra que muitas vezes Deus olha a nossa condição e Ele fala conosco e Ele nos adverte. Então, versículo 26 diz o seguinte: aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Aqui nos mostra que Deus tem uma maneira de operar. Ele, quando fala, faz abalar todas as coisas. E aqui ele fala: farei abalar não só a terra, mas também o céu. Versículo 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então Deus, ao olhar a nossa condição, a perceber que há coisas inadequadas, Ele então fala e causa um terremoto em nossas vidas.
Daí o que acontece? Aqui, quando ocorre esse terremoto, nós vemos então dois tipos de coisas. As coisas que são abaladas e as coisas que não são abaladas. Tá certo? Então, é assim que Deus faz a diferença, que Deus mostra a situação nossa. Então, Ele permite um terremoto em nossas vidas. Permite terremoto até na nossa vida da igreja. Para quê? Para que as coisas que não estão de acordo com Deus, que são coisas abaladas, possam se manifestar e possam ser removidas. Para quê? Para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Amados irmãos, amadas irmãs, observem, há coisas que são abaladas e há coisas que não são abaladas. Nós vimos nesse terremoto que aconteceu, né, no nosso meio, tem irmãos que jogaram tudo fora. Peraí, não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que com esse terremoto tem coisas que foram abaladas, mas tem coisas que não foram abaladas. As que foram abaladas devem ser removidas, mas as coisas que não foram abaladas devem permanecer. Eu não creio, amado irmão, amada irmã, que durante toda a sua vida cristã você não ganhou nada. Que quando veio o terremoto, abalou tudo e você vai jogar tudo fora. Não é isso que a palavra de Deus diz. Porque você, no seu interior, tem muitas coisas que Deus deu a você. Mas existem coisas também que os homens deram. Aí, quando vem o terremoto, se pode ver a diferença. O que nós recebemos de Deus e o que nós recebemos dos homens. O que nós recebemos de Deus permanecem inabaláveis. Por quê? Porque tem a sustentação da palavra de Deus, tem a sustentação do Espírito, mas as coisas do homem não têm. Então, essas coisas devem ser removidas. E o versículo 28 nos mostra por que Deus faz isso. Versículo 28 diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável. Amém? Nós vamos receber um reino inabalável. Mas como é que você sabe que é um reino inabalável? Por quê? Porque veio o terremoto e fica. Se não vier o terremoto, você não sabe. Você não consegue diferenciar o que é abalável daquilo que não é abalável. Nós vamos receber um reino inabalável. E aqui diz, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Isso mostra, quando esses terremotos ocorrem, é gerado um temor em nosso interior. Nosso Deus é fogo consumidor. Com Deus não se brinca. As coisas de Deus são verdadeiras e são reais. Amém? Então, amados irmãos, amadas irmãs, o que nós passamos tem um propósito. Deus quer nos dar um reino inabalável. Deus, pelo fato de nos amar, expõe hoje o que deve ser removido. Isso vale individualmente, isso também vale coletivamente. E como nós fazemos a conexão com os livros de restauração que estão na Bíblia? Nós podemos ver a conexão com o livro de Ageu. Ageu, capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Versículo 7.
farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo 7 é segundo a versão Revista e Atualizada. Mas eu gostaria de comentar na versão Revista e Corrigida. Diz assim: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor vai abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Ele vai abalar as nações, e virá o desejado de todas as nações. O Senhor virá. Então, irmãos, pode ter terremoto, mas depois que passa o terremoto, o Senhor vem. Amém? É isso que nós precisamos ver. Amém? E encherei de casa, essa casa de glória, diz o Senhor. Olha só, o versículo 8 diz: minha é prata, meu é ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória, versículo 9, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Se você acha que a vida da igreja era boa, vai ser muito melhor. Por quê? Porque o Senhor removeu aquilo que tinha que ser removido. E está removendo. Mas Ele precisa da nossa cooperação. Amados irmãos e amadas irmãs, vocês compreendem? Nós estamos nesse período de transição. Deus quer fazer algo. Deus nos ama. Amém? Nós sabemos que esse livro de Ageu é um livro de restauração. Por quê? Porque ele está ligado à edificação da casa de Deus. O que estava ocorrendo é que todas as pessoas estavam preocupadas com a sua própria casa e não estavam preocupados com a casa de Deus. Nós podemos ver isso em Ageu, capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Então nós podemos ver nesse livro de Ageu o Senhor despertando o seu povo, falando com o seu povo. Para quê? Para que eles percebam que Deus quer edificar a sua casa. E Ele precisa do seu povo para edificar a sua casa. O povo estava passando por situações de perdas, não estavam conseguindo avançar. E o Senhor diz o porquê. Diz assim: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vivendo esses tempos finais e precisamos ver que Deus quer edificar a casa dele. Como eu posso somente me preocupar com a minha própria casa, enquanto a casa de Deus ainda não foi restaurada? Vocês compreendem o coração de Deus? Deus está falando: você não se importa comigo, você não se importa com o que eu quero, você somente vive para o que você quer. Eu quero uma casa. E se Deus quer uma casa, não é por causa dele, é por nossa causa. Os irmãos compreendem? É para que Deus possa habitar conosco.
É isso que nós precisamos ver. Então, Deus começa a agir. E eu quero que vocês compreendam a maneira como Deus age, para que nós possamos aplicar hoje, nesses momentos que nós estamos vivendo. Ageu capítulo 1, versículo 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Então nós podemos ver uma coisa. Como Deus faz? Ele envia o seu espírito, e o espírito dele vem despertar. Preste atenção, o Senhor despertou. Eu quero que vocês prestem atenção. Despertou o espírito de quem? Primeiramente, de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. Isso tipificando a realeza. Depois, espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então, nós temos a realeza e o sacerdócio. O espírito despertado desses que são ligados à realeza e ao sacerdócio. Só isso? Não. O que é mais importante, e o espírito do resto de todo o povo. Amém. E quando diz resto de todo o povo, isso quer dizer que inclui a todos. Para edificar a casa de Deus, Deus desperta o espírito dos líderes. Tá certo? Nós podemos ver aqui. Só dos líderes? Não. Do resto de todo o povo. Inclui você. Ah, mas a grande pergunta é, o Espírito de Deus despertou ou não o seu espírito? Essa é a obra que Deus está fazendo hoje. Ele está despertando o espírito de cada irmão e cada irmã. Louvado seja Deus! Isso é algo que está no coração de Deus. Despertar. Precisa acordar para isso. Vamos ver ainda mais uma porção. Esdras, capítulo 1. Esdras também é um livro ligado à restauração. Porque a restauração tem dois aspectos. A restauração da casa de Deus e a restauração dos muros, né? Então, todos os livros relacionados a isso são chamados livros de restauração. Esdras capítulo 1, versículo 1 diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Preste atenção ao que esse versículo diz. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Então você pode ver, Deus quer fazer algo? Como que ele faz? É despertando o espírito. Não é dando uma ordem, você faz isso aí. Não, ele tem que despertar nosso espírito. Como está o seu espírito hoje? Deus conseguiu já despertá-lo ou não? Se Deus não consegue despertar o seu espírito, você faz alguma coisa e para. Deus despertou
o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para quê? Para que ele fizesse algo para cumprir a palavra de Deus. Esse é o nosso Deus. Amém? Daí ele diz assim, nos versículos 2 e 3, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Versículo 3, quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Amém. Aleluia. Amém. Então, Ciro estava muito claro. Deus encarregou ele de uma coisa, que é edificar uma casa em Jerusalém. Agora, vamos ler Esdras capítulo 1, versículo 5. Esse versículo tem muitos pontos que precisamos considerar. Esse versículo diz o seguinte: então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Então você pode ver, seja no livro de Ageu fala de que o Senhor despertou o espírito, tá certo? E agora no livro de Esdras também diz, o Senhor despertou o espírito. E aqui diz, nesse versículo 5, olha só, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Então, o primeiro passo que é dado é através de sermos despertados em nosso espírito. Mas esse aqui é somente o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Está no começo do versículo 5. Então se levantaram. Primeiro, o Espírito de Deus desperta o nosso espírito. Segundo passo, agora é a nossa vez. O Espírito de Deus nos desperta, nós então nos levantamos. Tomamos uma atitude. Entendeu? Se eu fui despertado, eu tenho que me levantar. Nem todos os que tiveram o espírito despertado se levantaram. Se você teve seu espírito despertado e se você não se levantar, não vai adiantar nada. O que é você se levantar? Você se dispor para o Senhor. Você reagiu. Nós estávamos sentados, deitados, sei lá, mas quando fomos despertados, nós nos levantamos. Esse é o segundo passo. Mas não para aí, porque tem o terceiro passo, que é subir. Não é descer. É subir. É fácil subir? Precisa pagar um preço. Então, olha, primeiro passo é ser despertado. Nem todos que foram despertados se levantaram, mas louvado seja o Senhor por aqueles que se levantaram. Mas preste atenção, nem todos os que se levantaram subiram. Os irmãos compreendem o que eu quero dizer? Porque são vários passos. Tem que subir. Levantar é um ato. Subir é um ato contínuo. Não adianta essa noite eu falar, ô, tô aqui, acordei, vou me levantar. Isso é hoje à noite. Subir é outra coisa, é todo dia. Os irmãos compreendem? Então, em qual estágio nós estamos?
qual é a condição de cada um de nós. Mas não adianta só subir. O último passo é edificar. É participar da edificação. Nem todos que subiram, edificaram. E aí nós temos que fazer uma pergunta. Você hoje participa ou não da edificação da casa de Deus? Ou a edificação da casa de Deus para você é uma doutrina, uma verdade a ser estudada. Amados irmãos, amadas irmãs, é tempo de trazer o Senhor de volta. Eu não quero ser um mero assistente. Eu quero participar da edificação. Então você pode ver, tudo isso é uma história do Espírito. Por isso, quando falamos que nesse novo começo, Deus realmente quer fazer algo no Espírito, nós temos que crer e nós temos que reagir diante do Senhor. Agora, vamos ver um outro livro ligado à restauração, que é o livro de Zacarias. Livro de Ageu e Zacarias, esses dois formam uma dupla. Ageu, o livro de Ageu, a ênfase está na palavra forte. E a ênfase do livro de Zacarias está na visão. Com a palavra, nós somos encorajados a avançar. Com a visão, nós somos atraídos pelo Senhor para avançar. Quando temos uma visão, há algo que está à nossa frente. Com a palavra diz assim, vai. E com a visão o Senhor diz, vem. Amém? Mas preste atenção, no livro de Zacarias, nós temos muitas visões. E eu gostaria de ler para vocês o início de cada uma dessas visões. Eu não vou entrar nas visões, só vou entrar em uma delas. Mas em todas elas eu quero mostrar para vocês como que essa visão vem. Zacarias capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: tive de noite uma visão. Eu vou só pegar essa parte inicial. Tive de noite uma visão. Então ele teve uma visão. Foi a primeira visão que teve. A segunda visão, Zacarias capítulo 1, versículo 18. A primeira frase diz assim: levantei os olhos e vi. Olha só, nós precisamos levantar os nossos olhos. Se no meu viver, meus olhos estão postos nessa terra, eu não vou ter uma visão celestial. Compreendem? Porque eu estou olhando para a terra. Se eu quero ter uma visão celestial, eu tenho que levantar os olhos. E nessa noite, Deus quer que cada um de nós levante os seus olhos. Porque Deus quer mostrar algo. E nosso desejo é que você possa dizer: eu levantei os olhos e vi. Que esse possa ser o nosso testemunho. Terceira visão. Zacarias capítulo 2, versículo 1. Olha só. Tornei a levantar os olhos e vi. Então, quer dizer, ele levantou os olhos e viu. Mas Deus tem muito mais ainda para mostrar. Tem que continuar levantando os olhos. Por isso aqui diz, tornei a levantar os olhos e vi.
Zacarias capítulo 3, versículo 1, a quarta visão. Diz assim: Deus me mostrou. Está vendo? Nossa parte é levantar os olhos. E a parte de Deus é: Deus me mostrou. Você não acha isso maravilhoso? Esse aqui, quando eu leio essas porções de Zacarias, eu digo: Deus, você é demais, viu? Eu disse: mas Senhor, eu não quero só estudar isso aqui. Eu quero ver! Eu quero levantar os meus olhos e ver. Senhor, mostra para mim. Se Deus não mostrar para você, você não sabe para onde está indo. Entende a importância de uma visão celestial que nos governe? Nós não simplesmente saímos de alguma coisa inadequada. Nós sabemos para onde estamos indo. Porque o Senhor mostrou para nós. Nós temos uma visão. Irmãos, nós não estamos sem rumo. Nós sabemos para onde estamos indo. Olha só, agora, a quinta visão. Zacarias capítulo 4, versículo 1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Isso quer dizer, chega de dormir. O Senhor tem que nos acordar. O anjo tem que nos acordar. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. Sexta visão, Zacarias capítulo 5, versículo 1. Tornei a levantar os olhos e vi. Isso tem que nos impressionar. A Bíblia não repete as coisas em vão. Na verdade, aqui está mostrando para nós, levanta os olhos. Chega de olhar para essa terra, levanta os olhos. Acorda! Deus quer mostrar algo a você. Acorda! Levante os olhos. Zacarias, capítulo 5, versículo 5, nós temos a sétima visão. Saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os olhos e vê que é isto que sai. Está vendo? De novo. E a oitava visão, Zacarias capítulo 6, versículo 1. Outra vez levantei os olhos e vi. Amém? Amém. Ok. Agora, uma visão que é muito importante para que nós possamos avançar sempre. Está na visão que está descrita em Zacarias capítulo 4, versículo 1. Vamos ler e aí eu vou explicar um pouquinho. Esse texto se autoexplica, né? Mas eu só quero mostrar alguns pontos. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Olha só. É assim que você recebe uma visão. Deus pergunta: o que você está vendo? Fala para mim. Que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Olha só o versículo 4. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, que é isto? Amados irmãos, amadas irmãs,
nós temos que aprender a ter comunhão com Deus. Nós temos que aprender a ser sérios com Deus. Toda vez que Deus fala algo conosco, toda vez que Deus revela algo a nós. Olha só, o anjo perguntou para Zacarias, que vês? E ele respondeu. Mas preste atenção, ele não simplesmente respondeu, ele queria saber. Diz assim, meu Senhor, que é isto? Por que você está mostrando essa visão para mim? O que você quer revelar para mim? Entende? Essa também deve ser a nossa maneira de recebermos a palavra de Deus. Muitas vezes, quando o Senhor está falando conosco, Ele está passando uma visão para nós. E o Senhor, no final da reunião, vai perguntar para você, o que foi que você viu? Se Deus falou com você, Ele vai perguntar, o que é que você viu? Você diz, eu vi um montão de coisas boas. Não foi assim que Zacarias falou para o anjo. Ele disse assim, meu Senhor, que é isso? Então, o que isso quer dizer? Quando o Senhor, no final da reunião, perguntar para você, o que você viu nessa noite? Então, você tem que interagir com o Senhor. Senhor, que é isso que eu vi? Eu não compreendo. Fala para mim, Senhor. Por que você falou comigo isso? Por que você revelou isso para mim? Ele disse assim, meu Senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo. Não sabes tu o que é isso? Olha só que maravilha. Você não sabe mesmo? Você não sabe mesmo? Respondi, não, meu Senhor. Tem que ser sincero. Não tente bancar o inteligente. Deus, compreendi tudo. Que compreendeu tudo o quê? Não compreendeu nada. Desculpa falar assim, mas isso aqui é para reforçar o que está aqui, entendeu? Não, meu Senhor, prosseguiu ele e me disse. Ele teve uma visão, daí ele perguntou, meu Senhor, o que é isto? O Senhor disse, não sabes tu o que é isso? Respondi, não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Amém? Aleluia! Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, olha só, isso era ligado à edificação da casa de Deus. E uma visão fundamental que precisamos ter é, não vai ser por nossa força, nem pelo nosso poder, mas pelo Espírito do Senhor. Daí, continua. Quem és tu, ó grande monte? Isso quer dizer o quê? Que na edificação tem obstáculos. Tem um grande monte. Tem um grande obstáculo pela frente. Mas, porque não é por nossa força, nem pelo nosso poder, mas pelo Espírito de Deus, então, diz assim, quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, serás uma campina. Quando o Espírito age, esse grande monte vira uma campina. Nós olhamos, tem um grande monte. E nós clamamos, Senhor, tem um grande monte. O Senhor diz, o quê? O que você está vendo? Um grande monte. Dá uma olhada. Você olha assim, cadê o grande monte? Virou campina. Você entende como é que é a coisa?
porque ele colocará, Zorobabel colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Isso quer dizer, a edificação vai se concluir. Amém? Você crê nisso ou não? Vai chegar esse dia que vai colocar pedra de remate. A última pedrinha. Pá! Aleluia! Precisamos ou não de visão? Amém? Para concluir, Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 16. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Aleluia! Amados irmãos, amadas irmãs, chega de olhar para trás. Tem que olhar para frente. O nosso futuro não está atrás. Nosso futuro está à frente. Se você fica olhando para trás, você não avança. Esse é o segredo de Paulo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avançando para os que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Aleluia. Nós temos alvo. Nós não saímos sem alvo. Nós saímos com alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos ou maduros, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Paulo tinha certeza de uma coisa. Ele não tentou convencer ninguém. E nós também não queremos convencer ninguém, amados irmãos, amadas irmãs. Nós só queremos falar uma coisa. Deus sabe o que faz e nós seguimos o Senhor. Amém? Amém? Ele diz assim, todo, pois que somos perfeitos ou maduros, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Eu não estou preocupado. Você acha que não é assim? Eu tenho certeza, que, porque se você ama o Senhor, Deus irá revelar a você. Eu não preciso tentar convencê-lo. Deus vai revelar. Para aqueles que têm coração puro. Amém? E aí, versículo 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, até onde você alcançou? Você está andando de acordo com o que você já alcançou ou você está quem? Compreende o que eu quero dizer? Nós muitas vezes somos capazes de discutir altos ensinamentos, grandes ensinamentos. Falamos, né? Como se fôssemos doutores no assunto. Então diz assim, o que você está falando, você alcançou? Se é o que você alcançou, você está andando de acordo com o que você alcançou? Entende? Como nós sabemos o que nós já alcançamos? Basta olhar para o nosso viver. Não é o que a gente fala, é o que a gente vive. Amados irmãos, amadas irmãs, é tempo de viver a edificação. Isso é uma obra do Espírito. E você tem Espírito. Amém? Louvado seja o Senhor. Esse era o encargo dessa noite. Que o Senhor abençoe a todos. Amém.